tudo de novo, hein? Vai sair tudo. Vai de novo! Vai ficar famoso. Viva a garganta! Pode ficar famoso. Vai ficar famoso. Tá vendo o jeito que eu falo? É a parte sim. Pode ir! Pode ir? Pode ir. Para todos vocês que estão ouvindo, uma história eu vou contar. É o que aconteceu comigo lá no estado do Paraná. Eu fui nascido, fui criado no meio desse sertão, canto moda, canto verso e mal toco violão. Mas quando eu fui para o Paraná, a minha avó mandou levar um burrinho de alazão. Leva esse burro, que é para você enfrentar um serviço público no meio da plantação. Meu caminhão para o dia cedo levava toda a mudança. Meu burrinho também ia, pois era da minha avó a minha única lembrança. Eu fui chegando no Paraná, Paraná era deserto, era um mato fechado. Eu arrumei um serviço num lugar recanteado. Ficava longe da cidade e longe da população, mais de 12 quilômetros da cidade de Campos Mourão. Aquele meu burrinho era chuco, então ensinando a trabalhar. Comércio no serviço que só faltava falar. Para pegar um mestiço a unha no meio do matagal, montado naquele burrinho não precisava chicotear. Era só bambear as rédeas, pegar no ramo do navio e derrubar. Um dia de manhã cedo, meu patrão veio me visitar, chegou perto de mim e foi dizendo: Renato, hoje é aniversário da cidade e tem muitas festas por lá. Tem corrida de animal e mais de 500 pau para quem conseguir ganhar. Então arrumei meu burrinho e cheguei em Campos Mourão em menos de meia hora. Ouvi um alto-falante anunciar: meus senhores e minhas senhoras, a corrida vai começar. Eu encostei o meu burrinho na pista que estava toda lotada. Os peões que ali estavam de mim deram risada das pontas dos cascos do meu burro que estava toda desgraçada. E eles diziam, com um gesto bem engraçado: será que esse moço vai correr esse burrinho aleijado? Eles deram a fita e nós demos a partida. Meu burrinho parecia que estava enquebrado. Eu fui o vencedor. Cheguei a mais de 200 metros na frente do segundo colocado. O pessoal aplaudiu e apertaram a minha mão. E quem nós acreditamos é que foi o campeão. Mas quando eu já ia voltando, bem tranquilo, sossegado, no bolso eu trazia um trocado. Mas não sabia que naquela região, comandantes, tenentes e delegados procuravam urgentemente o famoso ladrão de gado. Quando passou um automóvel e lá na frente ficou parado, desceu 2 soldados, um sargento e um cidadão bem vestido. E aquele cidadão bem vestido dizia, parecia que era verdade, que eu havia roubado aquele burro. Aquele burrinho que eu ganhei da minha avó era da sua propriedade. Então o sargento foi me levando e me levando fechado. Chegou a delegacia e me entregou o delegado. E assim disse sorrindo: acabamos de prender o famoso ladrão de gado. 30 dias eu fiquei preso, 30 dias amargurado, esperando que chegasse o meu julgamento marcado. Então o meu julgamento chegou, era grande a multidão, era como se fosse o bar de Nonô, a sua primeira festa do dia. Todos queriam saber quem era o famoso ladrão. Eu entrei no fórum triste com meus 2 braços algemados e já vi aquele cidadão me vestido e ao lado dele 2 advogados. Ele estava tocando a questão para frente para que eu fosse condenado a 100 anos de cadeia, eu ia morrer fechado. Então me dizendo para o juiz, para que ele me desse uma chance, o promotor bateu na mesa e respondeu de lá: se você não provar que essa cintura é seu, você vai morrer na cadeia e ninguém vai lhe tirar. Então o juiz me deu uma chance, trazendo um burrinho amarrado no cabecinho no meio da multidão, ele entregou ele na minha mão. Eu pedi para o meu burrinho deitar, meu burrinho ficou deitado. Eu pedi para o meu burrinho ficar de pé, imediatamente meu burro se levantou. Eu pedi para o meu burrinho morrer em quem fosse o verdadeiro ladrão de gado. Meu burrinho deu um tremendo relinchado e foi mordendo aquele cidadão bem vestido que tinha os 2.